Olá, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal Tecmundi Soluções em TI. Meu nome é Ismael Ruperto, eu trabalho desde 96 com tecnologia, desenvolvendo software e periféricos para automação residencial, comercial e industrial. Ao longo dessa jornada de pesquisas e descobertas, acabei me apaixonando por microcontroladores, principalmente o Arduino. Durante minhas pesquisas, encontrei no YouTube, por exemplo, diversos vídeos, centenas, milhares de vídeos sobre o assunto. E eu fiquei muito animado com isso, e como é bom quando a gente gosta de um assunto encontrar informações em abundância na internet. Inclusive, cheguei a encontrar vídeos que trazem o título Curso de Arduino. E eu fiquei animado, mas ao mesmo tempo pensativo e até de certa forma preocupado, pensando: será que um curso gratuito de YouTube pode levar o aluno até um aprendizado satisfatório? Será que esses cursos têm começo, meio e fim? Será que foi feito um cronograma com uma lógica, seguindo um crescente, indo do básico, passando pelo intermediário, indo até o avançado? Ou será que são apenas informações fragmentadas, quem sabe mostrando ali um módulo, um sensor funcionando, até um projeto um pouco mais elaborado? E isso ajuda bastante, mas esse tipo de conteúdo ele ajuda muito mais aqueles que já têm uma boa noção, aqueles que já fizeram um curso, aqueles que já estão ali bem familiarizados com o Arduino. E é claro, um projeto novo, algo novo, é sempre bem-vindo. Agora, para quem está começando, é necessário que sejam passados ali conceitos básicos de eletrônica, por exemplo, a parte de programação, a lógica principalmente, os comandos adaptados ali do C++ para o Arduino e como juntar tudo isso, de tal maneira que o aluno possa, ao invés de ficar procurando sketches na internet, copiando, colando, tentando fazer adaptações, muitas vezes sem entender o que está fazendo ali, realmente aprender do zero, né? Como desenvolver ali um projeto, como programar o Arduino, como fazer as suas ligações e colocar tudo para funcionar. E quem sabe até transformar isso num projeto final, num produto final depois. Chegou a hora de tirar do papel aquele projeto que está lá há anos, você tem sonhado com aquilo e até hoje não conseguiu meios para colocar isso para funcionar. Porque não teve uma orientação adequada, quem sabe. Então, pensando em tudo isso, eu tenho a alegria de apresentar a primeira aula do nosso curso de Arduino. Hoje vamos ver o básico do básico. Vamos responder a pergunta: o que é o Arduino? O que são sensores? O que são atuadores? Eu tenho certeza que se você se aplicar, pegar lá um caderno, fazer anotações, praticar, fazer os exercícios propostos, não olhar a correção do exercício antes de tentar fazer sozinho. Se você for aula a aula, sem pular conteúdo, passo a passo, se aplicando, eu tenho certeza que você vai virar fera em Arduino. E quem sabe um dia ainda, num futuro não tão distante, pode ganhar dinheiro com projetos nesta área. Sabe de uma coisa? A demanda para a questão da automação, projetos na área de automação, ela está aumentando a cada dia. E não tem tanta gente assim, tão qualificada, capaz de levar projetos a cabo com excelência. Mas esse curso é um curso mão na massa, é um curso passo a passo. Então, vamos para o que interessa, roda a vinheta. Então vamos ao nosso primeiro conteúdo. Como é o início do curso, creio que não há nada melhor do que começar respondendo a seguinte pergunta: o que é o Arduino?
Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que o Arduino é um microcontrolador. E eu peço licença para discordar um pouco dessa definição. Na realidade, o microcontrolador, ele é um componente muito importante dentro do Arduino, mas ele é apenas um componente. Então veja, aqui nós temos um microcontrolador. Esse microcontrolador é fabricado pela Atmel e ele é chamado de Atmega 328P. Inclusive, esse microcontrolador equipa um dos modelos mais utilizados do Arduino. E nós vamos ver mais para frente qual é esse modelo. Mas aqui nós temos então um microcontrolador, nós temos aqui diversos pinos, né? Então, dos dois lados, temos aqui diversos pinos. Esses pinos, eles servem para quê? Para alimentação, por exemplo, temos aqui o pino VCC, onde aplicamos aqui a tensão de 5 volts. Nós temos os pinos GND, por exemplo. O GND é onde nós ligamos ali o negativo da nossa alimentação. Temos aqui os pinos analógicos, temos aqui pinos digitais, o RX, o TX, mais pinos digitais, mais pinos digitais. Então, para utilizar esse microcontrolador, eu preciso, no mínimo, fazer a alimentação dele, né? Então, aplico 5 volts nesse pino, ligo o negativo da fonte nesse pino, mas para que esse microcontrolador possa funcionar corretamente, é necessário esse circuito básico em torno dele. Então nós temos aqui, por exemplo, um cristal oscilador, temos aqui um capacitor eletrolítico, temos aqui um resistor, outro resistor, temos aqui um push button e 2 capacitores cerâmicos. Não se preocupe muito com essas nomenclaturas, nem tampouco com a função de cada um desses componentes. Apenas eu quero dizer neste ponto do nosso curso que o microcontrolador ele não funcionaria sem esse circuito básico. Então, aonde que entra o Arduino? Os seus desenvolvedores perceberam que trabalhar com microcontroladores era algo um tanto difícil, porque todo estudante que quisesse iniciar os seus experimentos teria que, inicialmente, montar esse circuito, ou seja, pegar aqui a protoboard, né? Essa plaquinha branca chama-se protoboard, depois nós vamos ver detalhes sobre ela. Teria que encaixar ali o microcontrolador nessa protoboard, montar esse circuito básico, para depois começar, então, a fazer os experimentos com projetos dos mais diversos tipos. Então, a dificuldade já aparecia logo no início, né? Ter que montar esse circuito aqui. Outra coisa, não é muito prático trabalhar com um microcontrolador ligado numa protoboard, por quê? Você não está vendo aqui nenhuma porta USB. E o microcontrolador depende do computador, porque nós fazemos ali o programa que a gente chama de disquete e carregamos para dentro do microcontrolador. Para fazer esse carregamento, nós precisamos de um computador. E você não tem aqui nenhuma porta de comunicação com o computador. Então, além de tudo, você ainda teria que usar um módulo como esse. Esse aqui é um módulo FTDI. Você teria que fazer as ligações corretas, né, ligar os pinos desse FTDI a alguns pinos do microcontrolador. Essa
ponta aqui, que tem um conector USB, você conectaria ao computador e só então você teria a comunicação entre o seu microcontrolador e o computador. Então veja, além de todas essas ligações que estão feitas aqui na protoboard, você ainda teria que fazer mais ligações entre os pinos desse FTDI e os pinos do microcontrolador. E só então você teria aí um microcontrolador completo e apto para ser gravado. Então, o que o desenvolvedor do Arduino pensou? Puxa, nós podemos melhorar muito isso. E foi então que eles decidiram criar uma placa como essa daqui. Esse daqui é um Arduino Mega, né? E o que a gente pode perceber nesse Arduino Mega? Nós temos aqui o microcontrolador. Temos aqui o microcontrolador. Ele é diferente desse microcontrolador que eu havia mostrado, porque esse aqui é um microcontrolador de soquete, ou seja, eu posso remover ele a qualquer momento, né? Geralmente, aqui eu conectei direto na protoboard, mas geralmente o correto seria conectar um soquete na protoboard e o microcontrolador vai por cima do soquete. Se esse soquete estivesse soldado numa placa, o soquete fica fixo, mas o microcontrolador pode ser retirado a qualquer momento. No caso desse Arduino Mega, foi usado um microcontrolador SMD soldado na placa, então esse não pode ser removido, né? Mas é apenas uma característica. Mas aqui temos um microcontrolador SMD, né? E, diferentemente desse projetinho aqui na protoboard, aqui, por exemplo, se eu quisesse ligar algo na porta digital 2, eu teria que ver aqui, ó, o pino D2, e eu tenho aqui em cima esse furinho aqui da protoboard, então eu conectaria aqui nesse furinho, né? Ou em qualquer um desses 4 furinhos aqui. Em qualquer um desses 4 furinhos que eu ligasse, um jumper, por exemplo, depois vamos ver o que é jumper, né? Em qualquer um desses 4 eu estaria fazendo conexão com o pino D2. Já aqui nesse Arduino que foi preparado, né, é uma placa já toda prontinha para você utilizar, ao invés de eu conectar na protoboard, eu conectaria nesse pino aqui. Então aqui você tem o número 2, né? E logo em frente a ele eu tenho aqui um conector fêmea, aonde eu poderia colocar o jumper ali. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o desenvolvedor do Arduino facilitou. Ele pegou um projeto desse tipo aqui, criou uma PCB, ou seja, uma placa de circuito eletrônico, desenvolveu um layout, né, com as trilhas e tudo certinho ali para que as ligações pudessem ocorrer de forma correta. E então soldou o microcontrolador lá no centro da placa e depois foi soldando os componentes. Então veja, aquele cristal oscilador que a gente viu lá no projetinho da protoboard, ele está aqui presente também. Temos capacitores eletrolíticos, temos o push button. Então, com isso tudo já pronto numa placa, fica muito mais fácil desenvolver os projetos e fazer os experimentos. E para facilitar mais ainda, foi colocado aqui uma porta USB. Então, através dessa porta USB, usando um cabo daqueles de impressora, é possível conectar aqui e ao computador, e a comunicação está pronta. Temos aqui também um conector de fonte. Isso facilita bastante também. Alimentar um projeto como esse é uma coisa assim não muito prática, né? Alimentar um projeto como esse é muito mais fácil. Eu posso alimentar através da fonte
ou posso alimentar através da porta USB de um computador que fornece 5 volts de tensão e 500 mA de corrente. Tá? Não se preocupem com esses nomes também. Quem ainda está iniciando também na eletrônica, pode ficar tranquilo que a gente vai abordar esses fenômenos, né? O que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, enfim, tudo de maneira detalhada. Então, já posso fazer uma pergunta. Você entendeu o que é o Arduino? Nada mais é do que uma placa que foi pensada para abrigar o microcontrolador, bem como os componentes necessários ao funcionamento do microcontrolador. Você tem também esses pinos aqui já prontinhos para fazer a ligação de jumpers. Você tem uma porta USB já para fazer a comunicação com o computador e uma porta de alimentação. Então, com uma placa dessa, fica muito mais prático de montar um projeto, né? E de criar o seu protótipo. Agora, o Arduino é só a placa? Não. É por isso que eu não concordo que o Arduino seja um microcontrolador. O microcontrolador é esse cara aqui, ó. Mas o Arduino, a placa do Arduino, tem muito mais componentes, né? Agora, o Arduino, o conceito Arduino não é só a placa. O conceito Arduino é placa completa mais IDE. O que é IDE? Nós vamos mostrar a IDE na próxima aula. Mas eu já posso dizer desde já que a IDE é um software que você pode instalar no seu computador, pode instalar no seu smartphone, pode instalar também no seu tablet. E esse software, ele vai ter ali duas coisas muito importantes. A primeira coisa é um editor de texto. Você precisa de um editor de texto para escrever os seus códigos, né, os seus programas, que nós chamamos de sketches. Uma vez que você escreveu ali todo o seu código, você vai precisar compilar esse código. O que é compilar? A programação que é usada no Arduino é o C++. O C++ é uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? É uma linguagem que o ser humano consegue compreender. Os seus comandos se utilizam da língua inglesa, por exemplo. E qualquer pessoa que conheça um pouquinho de inglês vai conseguir entender pelo menos o que está sendo escrito ali, o que está sendo passado para o compilador. Né? Ele vai ter uma noção do que está escrito ali e mais ou menos o que o programador pretende fazer, mesmo que ele não conheça nada da linguagem C++. Por quê? Porque os comandos são em inglês. Porém, o microcontrolador, ele não entende linguagens de alto nível, ele entende apenas linguagens de baixo nível. O que é a linguagem de baixo nível? É a linguagem de máquina. Lá no seu mais baixo nível, nós vamos ter, ao invés de letras, né, números, palavras em inglês, símbolos, nós vamos ter zeros e um. Então, por que você precisa de um compilador? Porque a linguagem de alto nível, o microcontrolador não pode entender. Então, o compilador vai traduzir a linguagem de alto nível para uma linguagem de baixo nível, ou seja, uma linguagem de máquina, de tal maneira que, aí sim, o microcontrolador vai conseguir entender tudo o que está sendo passado ali em termos de instruções. Então, o que é o Arduino? É uma placa que abriga microcontrolador e os seus componentes básicos, ou seja, é uma placa de desenvolvimento mais uma IDE, que contém um editor e um compilador. Então, os criadores do Arduino não criaram apenas uma placa, eles criaram a placa de desenvolvimento e criaram a IDE. E dentro da IDE nós temos o editor de texto e o compilador, que vai transformar a linguagem de alto nível
em baixo nível, ou seja, vai transformar a linguagem humana em linguagem de máquina. Eu comecei mostrando aqui o Arduino Mega, mas esse não é o Arduino mais utilizado pelos iniciantes. O Arduino mais utilizado pelos iniciantes é o Arduino Uno, que é exatamente esse cara aqui. Esse Arduino não é um Arduino original, ou seja, é fabricado pela fábrica original do projeto original do Arduino. Esse Arduino foi feito pela Robocore. Aliás, é uma placa excelente, tem muita qualidade. Eu diria que tem uma qualidade igual ou até superior à qualidade do Arduino original. E ela é fabricada no Brasil. Por um preço muito interessante, ela é vendida. Inclusive, nós da Tecmundi somos distribuidores Robocore. Tá? Se você um dia se interessar por algum produto, você pode entrar em contato aí com a gente e teremos o prazer em atendê-lo. Inclusive, se você entrar no site da Robocore e clicar no link onde comprar ou lojas, não me lembro agora, é um dos dois, você vai perceber que a Tecmundi aparece ali como um dos distribuidores da Robocore. Mas aqui nós temos de novo, né, um microcontrolador da versão soquete, ou seja, se tirássemos essa tampinha de acrílico aqui, seria possível remover o microcontrolador. E em torno aqui do microcontrolador nós temos aqueles componentes básicos, né? Então temos lá capacitor, temos regulador de tensão, temos a porta USB, temos o botão reset, temos aqui o plug P4 de alimentação. Aqui é o CI que faz a comunicação serial com o computador. Enfim, esse conjunto todo aqui, ele foi montado também como o Arduino Mega para facilitar a montagem dos projetos. Tá? Então esse é o Arduino versão Uno, né, que a Robocore preferiu chamar de Blackboard. Aliás, eu gostaria de aproveitar e explicar algo para você. O Arduino, ele é chamado de Open Hardware. Por que Open Hardware? Se traduzirmos, teremos hardware aberto, né? Ou seja, o Arduino ele pode ser fabricado por qualquer fabricante. Se eu quisesse, por exemplo, desenvolver uma placa, uma PCB com as suas trilhas e tal, as suas furações, e quisesse ali soldar, né, os componentes, o microcontrolador e demais componentes como um primeiro protótipo, depois levasse numa fábrica e falasse, olha, eu quero que vocês reproduzam isso para mim e fabriquem em escala e tal, eu poderia fazer sem problema nenhum e poderia colocar no mercado aí para vender o Arduino da Tecmundi, por exemplo. A única coisa que eu não posso fazer é usar o nome Arduino e a logomarca Arduino. A logomarca Arduino é essa daqui. Tá? Então não posso usar essa logomarca e nem o nome Arduino, mas eu posso, sem problemas, desenvolver um Arduino, desenvolver um projeto de um Arduino e vender ele como Arduino Tecmundi ou o nome que eu quiser, desde que não seja o nome Arduino. Por isso ele é chamado de Open Hardware. Tá certo? Então essa é a versão Uno da Robocore. Depois, só como curiosidade, quero mostrar aqui para vocês
um outro Arduino que a gente chama de standalone, tá? Esse aqui é um Arduino standalone, né? E esse aqui é um Arduino standalone. A diferença desse standalone é que em vez de montado numa protoboard, ele já está montado numa PCB. Esse aqui é um kitzinho que eu comprei, achei muito interessante, preço muito legal também. Vem a plaquinha e todos os componentes separados e você mesmo solda, né? É o tipo de coisa daquele esquema do it yourself, né? Faça você mesmo. Então é muito legal você ter ali um Arduino que você mesmo montou. Aqui nós já temos os pinos, né? Que já facilita muito mais do que se fosse uma protoboard, porém nós não temos aqui a porta USB. Então, para utilizar esse Arduino standalone, eu teria que utilizar um módulo FTDI. Tá? Teria que fazer as ligações corretas e tal para conseguir ter a comunicação com o computador. Então é muito legal, é produzido pela Atmaker, essa é a versão 1.3, e essa versão é legal porque você tem alimentação 5 volts, né? E tem alimentação 3.3 volts também. Então aqui nós temos os pinos 5 volts e aqui nós temos os pinos 3.3 volts. Então se você olhar ali, ó, o silk screen da placa está ali, ó, 3.3, né? E ali você tem, né, desse lado aqui, 5 volts. Então, bem interessante. Depois, se você quiser, pode entrar em contato comigo e eu posso dar as dicas de como adquirir esse kit de Arduino standalone. Gostaria de aproveitar e mostrar para você mais um modelo de Arduino. Esse é um dos Arduinos mais compactos que existem. O nome dele é Arduino Nano. Então nós temos aqui, mais uma vez, o microcontrolador. Aliás, é o mesmo microcontrolador do Arduino Uno. Aí você pode dizer assim, poxa, mas como pode, né? Nesse aqui eu tenho um microcontrolador super grande e tal. Como é que pode ser o mesmo? Então, esse aqui, apesar de ser da versão SMD, ele é o mesmo ATmega 328P do Uno. Exatamente o mesmo. Nós temos aqui no Arduino Nano uma porta USB, só que em vez de cabo de impressora, o cabo que é usado é o cabo USB mini de 5 pinos, também chamado de V8. E todos os componentes desse Arduino, eles são pequenos, né? Eles são todos SMD, de tal maneira que conseguiram colocar aqui, num módulozinho tão pequeno, tudo que o Arduino Uno tem. Então veja, eu vou colocar aqui na palma da minha mão para você perceber aí. Olha como ele é pequeno. E ele funciona exatamente como o Arduino Uno. Tem o mesmo número de portas, a mesma quantidade de memória. Aliás, nós vamos falar um pouquinho sobre as memórias do Arduino na próxima aula, tá? Mas ele é exatamente o mesmo projeto praticamente do Arduino Uno, só que numa versão mais reduzida. Então, se você quer transformar o seu projeto num produto final e não quer ter o trabalho de, no seu produto final, montar um standalone ali com microcontrolador, os componentes, módulo, o CI, na verdade, FTDI para fazer a comunicação. Se você não quer se preocupar com essa parte do Arduino em si e quer usar o módulo diretamente, você pode usar esse, ele cabe dentro de caixinhas, né? Por exemplo, tem uma caixinha muito utilizada que ela tem 9 centímetros de comprimento, então você consegue colocar esse Arduino e muita coisa mais ali dentro de uma caixinha de 9 centímetros, por exemplo. Tá? Então esse é o queridinho aí de todos aqueles que precisam de um Arduino de proporções bastante reduzidas. E por falar em reduzido, eu queria só aproveitar aqui e mostrar para vocês
Esse aqui é um ESP01, tá? Ele ainda é menor do que um Arduino Nano. Olha só a diferença. E tem mais, se você está achando que ele é fraquinho, não é não. O ESP01 ele é poderoso. Inclusive, ele vem com Wi-Fi embutido, aqui é a antena do Wi-Fi, tá? E é um Wi-Fi com distância de 90 metros. Então, se você colocar ele, por exemplo, em modo AP, ele consegue mandar o sinal a mais ou menos uns 90 metros de distância. E como receptor também, ele conseguiria se comunicar com um roteador que estivesse até 90 metros de distância. É claro que quando a gente fala de Wi-Fi, tudo pode acontecer, né, de acordo com as barreiras e tal. Mas esse é o valor que o fabricante anuncia, né? Ele é um Wi-Fi de 90 metros de distância e de alcance, tá? Tudo que você vai aprender nesse curso em termos de programação, né? Aquela programação que eu disse de alto nível, que a gente programa em C++, ela vai ser compatível com o ESP. O que vai mudar um pouquinho são as portas, tá? E pouquíssimos outros detalhes. Em algum momento do curso nós vamos abordar também como utilizar corretamente o ESP, pois eu percebo que tem muita gente que enfrenta dificuldades até para gravar esse tipo de placa de desenvolvimento. Tá? Esse aqui é o ESP01, então. Tá certo? Para finalizar a aula de hoje, eu só gostaria de mostrar o que pode ser ligado no Arduino. Basicamente, nós ligamos ao Arduino sensores, atuadores, módulos e shields. Um sensor é um dispositivo eletrônico capaz de perceber o ambiente. Então, por exemplo, vamos supor que você quisesse montar um projeto que fosse capaz de perceber, ou entre aspas, ouvir palmas, e dependendo do número de palmas que esse sensor ouviu, então vai acender uma lâmpada, por exemplo. Então você usaria um sensor como este aqui. É claro que eu estou mostrando para você um módulo sensor de palmas. Tá? O sensor em si, ele é um componente, mas para que esse sensor funcione, ele vai depender de outros componentes. Então é claro que um sensor de som, um sensor de palmas, ele precisa de uma cápsula de microfone, claro. Mas o microfone sozinho não é um sensor. Então o módulo, na verdade, é uma plaquinha, é uma PCB, pequena ou grande, isso não importa, que vai abrigar o sensor em si. Aliás, o CI principal desse módulo é esse carinha aqui, tá certo? Então você tem ele, você tem alguns resistores, você tem o microfone e você tem aqui um trimpote. Para que serve esse trimpote? Ele é como se fosse uma chavezinha de ajuste, tá? Então, com uma chave de fenda, você vai girando e, dependendo do ajuste que você faz, você vai ter mais ou menos sensibilidade no sensor. Então, esse sensor é um sensor de palmas, é um sensor de som, tá? Conforme ele percebe o som de palmas, ele manda uma informação para o Arduino será capaz de contar quantas palmas ocorreu, e dependendo daquilo que você programou, exemplo, 2 palmas liga a lâmpada, 3 palmas desliga a lâmpada. Então é exatamente isso que iria acontecer. Tá? Então você precisa de um sensor para ouvir o som. Né? Vou mostrar um outro sensor aqui para você. Esse aqui é um sensor touch. Então, o componente principal é esse CI aqui, mas a gente está falando de um módulo também. Para que esse CI funcione, precisa de alguns outros componentes, como resistores, por exemplo. Né? Então, para que serve esse sensor? Ele vai perceber o ambiente, ou seja, quando alguém tocar essa parte aqui, ele vai dizer para o Arduino, houve um toque. Vou mostrar um outro sensor aqui.
que é bastante comum, é o sensor de temperatura. Então veja, esse é um sensor de temperatura e umidade. Ele tem aqui 4 terminais. É só a gente olhar na internet, por exemplo, qual que é o pinout, né? O que é o pinout? É o esquema de pinos, é o esquema de ligação. Então, lá no pinout vai estar dizendo, olha, o pino 1 serve para tal coisa, o pino 2 serve para tal coisa, o 3, o 4. E então eu faço as ligações no Arduino, faço a programação e esse sensor vai ser capaz de informar para mim algumas coisas, como temperatura, umidade, ponto de orvalho e assim por diante. Então, só para vocês conhecerem alguns tipos de sensor. Esse, por exemplo, é um sensor de gás. Tá? Então, ali dentro está o sensor e ele consegue perceber, né, por exemplo, um vazamento de gás. E dependendo da programação que você fizer, você pode tocar um alerta, enfim, você pode fazer com que o Arduino tome uma ação, né, de acordo com o nível de gás que foi percebido no ambiente. E por último, quero mostrar aqui um sensor de presença. Esse aqui é um sensor de presença. Mais uma vez, estamos falando de um módulo, né? Para que o sensor funcione, ele depende de outros componentes. E esse sensor de presença, ele, como o nome diz, ele vai sentir a presença, um movimento, por exemplo, né? E conforme ele perceber isso, ele vai mandar a informação para o Arduino e o Arduino vai poder tomar uma ação ali de acordo com o que foi programado também. Agora vamos entender o que é um atuador. Apenas como exemplo, vamos ver de novo aqui o sensor de umidade e temperatura. Vamos supor que a intenção do meu projeto fosse acender um LED quando a temperatura passasse de 30 graus. Então o sensor fica responsável pela leitura de temperatura. No momento em que esse sensor passasse para o Arduino uma temperatura acima de 30 graus, conforme o nosso exemplo, o LED deveria acender. Então temos aqui um LED vermelho. O LED seria o nosso atuador. Então, sensor e atuador. Como o nome diz, o atuador é aquele que vai dar um resultado, seja luminoso, como o caso do LED, seja sonoro, como é o caso do buzzer, por exemplo. Aqui nós temos um módulo buzzer. É como se fosse um micro alto-falante. E ele é capaz de reproduzir bips, notas musicais e assim por diante. Então, de acordo com alguma instrução do sketch, o meu buzzer poderia atuar de maneira sonora. Eu poderia utilizar também, se eu não quisesse usar o buzzer, se eu quisesse uma qualidade sonora um pouquinho maior, poderia utilizar como atuador um pequeno alto-falante, né? Seria um ótimo atuador sonoro. Um outro exemplo de atuador é o relé, por exemplo. Toda vez que eu preciso acionar uma carga cujo o consumo de corrente seja alto, eu não posso fazer isso diretamente pelo Arduino. Se o consumo de corrente é alto, eu tenho que fazer o acionamento de uma outra maneira. E nesse caso, a solução seria o relé. Esse é um módulo relé. Ele tem o relé, mas ele também tem o circuito básico ali de funcionamento, que é resistor, transistor, e tem também esses dois LEDs aqui. Um mostra que ele está alimentado e o outro mostra que ele está ligado, por exemplo. Né? Então, lá no sketch, poderia ter a seguinte instrução: olha, quando o botão tal, né, o push button tal for apertado, então é para mandar um sinal digital dizendo que é para ligar o relé. A partir do momento que o relé estiver ligado,
aquilo que estiver aqui conectado às suas portas será alimentado ali de acordo com o circuito que foi montado, né? A gente vai, em algum momento, fazer projetos aí com o relé, e aí você vai entender perfeitamente. Mas o relé nada mais é do que um interruptor, né? Então, você tem lá uma carga, essa carga está alimentada, mas o relé, de repente, vai estar interrompendo um dos fios, vamos dizer assim, que está alimentando essa carga. Quando o sinal digital chegar aqui, ele vai unir as duas pontas. Então, em vez de ficar interrompendo ali aquele fio da alimentação, ele vai unir. E aí você tem a carga acionada. Tá? Então, exemplo de atuador também, o relé. E, enfim, teríamos várias outras opções de atuadores para mostrar, mas eu creio que para esta aula já temos conteúdo suficiente. Apenas recapitulando, o que é o Arduino? O Arduino é uma placa de desenvolvimento que me auxilia, me facilita a prototipagem. E o Arduino também ele contém, né, ele traz como um facilitador a sua IDE. Lá na IDE nós temos o editor, onde eu escrevo o meu sketch. Esse sketch ele é carregado lá para dentro do controlador, né, do microcontrolador, mas ele não é carregado do jeito que eu escrevi. Primeiro, esse sketch ele é compilado. Por quem? Pelo compilador, que está lá na IDE também. Então, o Arduino é uma placa de desenvolvimento mais um software que contém um editor e um compilador. Então, ficamos por aqui nesta aula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Olá! Voltei para falar de um assunto bastante importante. Agora que você terminou a primeira aula e espero que você tenha gostado, você deve estar imaginando: vou precisar de um material para que eu possa acompanhar o curso? Você está certo, é verdade. Você pode comprar o kit que você desejar, aquele que você preferir, no marketplace ou na loja física que você preferir? Claro, você pode ficar à vontade. Existem diversos kits, diversas opções que você pode escolher. Agora, será que existe um kit que eu recomendo? Ah, com certeza. Esse kit ele estará à disposição através de um link da descrição. Você vai poder ali acompanhar através deste link e verificar quais são os componentes que foram carinhosamente escolhidos para compor esse kit. E eu quero dizer o seguinte: se você adquiri-lo, você não vai sentir falta de nada durante o curso, porque todos os materiais que vão ser utilizados durante as aulas estarão aqui. Fica a dica. Claro, você pode comprar aquele kit que você desejar, né? Você fica à vontade. Mas se você não quiser ter, quem sabe, a frustração de chegar numa determinada aula e descobrir que o kit que você escolheu não tem determinado componente, então você terá a oportunidade de adquirir o nosso kit e com isso você não vai ter esse problema, tá bom? Temos um encontro marcado na próxima aula. Um abraço e beijo no coração. Fui!